palavra de Deus, no Salmo 145, nos diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar 2 louvores, iniciando esse momento, e logo depois estaremos fazendo a leitura de Romanos capítulo 12. Graça e paz, amada igreja. Amém? Hoje, além de cantor, a bateria vai ter um novo membro aqui. Não sei o que a gente vai fazer, mas em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Mas estamos aqui nesse lugar para louvarmos a Deus, engrandecermos seu santo nome, pois o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom e Ele está aqui. Vamos adorar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Acima de todos, acima de tudo está o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mais uma vez, acima de todos, acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor
entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Não há outro Deus, Senhor. Não há outro Deus. Em tuas mãos, Senhor, descansarei. Aleluia. O meu coração te entrego e o meu mundo está seguro em tuas mãos. Adoremos ao Senhor. Em tuas mãos descansarei, Meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou.
Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Amém. Amém, irmãos? Ninguém está triste, não é? De repente a gente olha a igreja quase que vazia, as bancadas ocupadas, mas devemos lembrar que boa parte da igreja está lá no acampamento, louvando a Deus, glorificando a Deus. 2 ônibus foram para a Bahia e a outra parte para Joaquim Gomes. Então devemos exaltar o nome do Senhor, pois Ele está presente aqui em nosso meio. Devemos orar por aqueles que estão lá no retiro, eles voltem na quarta-feira debaixo da graça de Deus e cheguem em paz. Principalmente aqueles que foram para Itaparica. É uma viagem longa e precisamos orar pelo retorno dos irmãos. E também pelo retorno daqueles que foram para Joaquim Gomes. Espero que na volta, descendo lá da fazenda, não caia muita água, não chova. Todo ano chove e a descida é realmente um sacrifício. Mas esperamos que todos cheguem muito bem com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Fiquem em pé, por favor, e abra a sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Leitura alternada. Romanos, capítulo 12. Todo o capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor nosso Deus. Amado e soberano Deus, graças te rendemos. Bendizemos neste momento, Senhor, o teu nome santíssimo. Glorificamos o nome do Senhor acima de todos os nomes. Estamos, ó Deus, agradecidos por mais um dia que o Senhor nos acrescentou. Agradecidos estamos, ó Senhor, por este momento de culto. Estamos aqui diante da tua presença, pois a tua palavra nos diz: quando nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente. Portanto, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está aqui entre nós, recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Pai querido, te agradecemos pela palavra que lemos, pelo capítulo 12 de Romanos. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos práticos deste capítulo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem assentar. Agradecemos a Deus pela sua presença. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua alma seja edificada pela preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meu irmão? Vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos honrar o nome de Cristo, glorificar a Deus. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos.
Cantamos uma canção pela manhã e a igreja conhece muito. Ela diz: palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. É bem verdade que tudo o que fazemos, ou tudo que sai da nossa boca é pouco para expressarmos aquilo que sentimos pelo nosso Deus. Mas o Senhor, por misericórdia, por amor, Ele recebe as nossas vidas em adoração, o nosso louvor. Então, abra sua boca nessa noite e declare ao Senhor o quanto você o ama. Ele está aqui e Ele é digno de adoração e de louvor. Louvemos ao Senhor. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer, Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. nada pode apagar o que o tempo escreveu Dentro de mim, Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. A última vez, te amo tanto, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Aleluia. Louvado
seja o nome do Senhor. Quero dar o melhor a Ti. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Louvemos ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, do início. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Amém. Vamos voltar ao texto que lemos, Romanos 12. E fique com a sua Bíblia aberta em Romanos 12. É claro que não teremos tempo suficiente para analisar cada versículo, mas eu quero falar em pelo menos 3 ensinamentos do apóstolo Paulo aqui neste capítulo 12 da carta aos Romanos.
Vamos orar mais uma vez. Peçamos a iluminação do Santo Espírito para entendermos a preciosa palavra de Deus. Pai querido, Deus misericordioso, chegamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor no coração, pois estamos diante de um Deus santo, 3 vezes santo. A santidade do Senhor nunca é ofuscada, e o Senhor exige daqueles que dele se aproximam uma vida também de santidade. Diz a tua palavra que sem a vida santa, sem uma vida piedosa, ninguém verá o Senhor. E a ação da santificação pertence ao Espírito Santo. Quando permitimos essa ação poderosa do Espírito que mora em nós, que vive dentro de nós, quando permitimos que o Espírito Santo domine toda a nossa vida. E quando o Espírito nos domina, somos conduzidos a uma vida piedosa, a uma vida santa, a uma vida fervorosa, a uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus. E agora, Senhor, vamos aprender com o apóstolo Paulo, aprender com esta carta aos Romanos, principalmente com o capítulo 12. Abre, Senhor, o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, de tal forma que o texto torne-se bem claro. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste capítulo 12 de Romanos, quando a gente estuda Romanos, estuda o que Paulo escreveu, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo trata de temas doutrinários, dos grandes temas da teologia cristã, dos grandes temas teológicos, temas doutrinários. A partir do capítulo 12, meus amados, Paulo trata da vida cristã de uma forma prática. Primeiro, ele ensina a respeito daquilo que devemos conhecer sobre teologia cristã, a verdadeira teologia, o verdadeiro ensino doutrinário. E quando eu falo de doutrina, não estou pensando aqui em usos e costumes. Isso é outra coisa, não é doutrina. Doutrina é tudo aquilo que nós provamos com as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a sua própria intérprete. É um princípio da hermenêutica. A Bíblia é a sua própria intérprete. Portanto, quando Paulo fala de doutrina, ele está falando de teologia bíblica. Não está falando de teologia dogmática. Ele está falando de teologia bíblica, aquilo que se prova biblicamente. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo fala a respeito do viver diário do cristão. E eu quero, nesta noite, abordar 3 fatos interessantes. Primeiro, Paulo ensina como deve ser o culto. Como deve ser o culto cristão. Depois, ele ensina como o cristão precisa conviver no meio evangélico, no meio cristão.
entre os crentes, ensina como viver no meio da igreja, no meio cristão. E por último, Paulo ensina como o cristão deve se relacionar com os de fora. É o que nós vamos estudar esta noite. É o que nós vamos aprender esta noite. Pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente. A gente precisa dessa iluminação do Espírito para compreendermos aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então vejamos o primeiro ponto. Paulo ensina como deve ser o culto cristão. Os versículos 1 e 2 nos mostram de forma muito clara como devemos oferecer o nosso culto a Deus. Olhe para o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, então, a emoção está fora? Não. Todavia, precisamos oferecer a Deus um culto inteligente, um culto racional. A pessoa que entra pela porta do templo, ela vai compreender que nós estamos oferecendo um culto ao Deus verdadeiro. Agora, fique imaginando, se numa igreja lotada, todos estivessem no frenesi emocional, dominados pela emoção, toda a igreja dominada pela emoção, e alguém entrasse no templo, o que diria essa pessoa? São loucos. Eu não consigo entender absolutamente nada. Eu não consigo acompanhar nada. Eu não consigo compreender o que eles estão dizendo, o que eles estão falando. Não consigo compreender. Então Paulo diz que o nosso culto é racional. É um culto inteligente. E aí no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa vida, ela é transformada, ela é mudada quando essa mudança começa aqui dentro. É a minha cabeça que precisa ser mudada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então observem uma coisa. O nosso culto é oferecido a Deus não somente quando cantamos algumas músicas, quando cantamos alguns louvores. O louvor faz parte do culto. Oferecemos o nosso culto a Deus quando todo o nosso ser está envolvido nesse culto. Aí envolve o nosso pensamento, envolve também as nossas emoções. Esse culto implica na renovação da mente e não conformação com os padrões do mundo. A minha mente renovada, a minha vida renovada, se a minha mente é renovada pelo poder do Espírito Santo, eu não vou de forma nenhuma aceitar o padrão que o mundo oferece. O padrão do Senhor é muito mais elevado. O padrão de Deus é muito mais alto. Eu não posso de forma nenhuma aceitar o padrão que o mundo oferece. O meu padrão é outro. A minha vida está sendo transformada pelo poder do Senhor. Não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis a este mundo.
Em outras palavras, Paulo está dizendo: meus amados irmãos em Cristo, não tomem a forma do mundo. Aquilo que é corriqueiro, aquilo que é natural, aquilo que é normal, aquilo que faz parte do sistema do mundo, não pode de forma nenhuma fazer parte da minha vida. Eu sou diferente. Eu estou em Cristo. Eu sou uma pessoa nascida de novo. Eu fui reconciliado com Deus mediante Cristo. Agora, eu não posso de forma nenhuma me conformar com o mundo. E quando venho ao templo, eu ofereço culto a Deus, usando todo o meu ser. A minha inteligência, as minhas emoções, todo o meu corpo. Eu ofereço a Deus como sendo um sacrifício agradável ao Senhor nosso Deus. O que nós estamos fazendo aqui, conforme Paulo, é oferecendo a Deus o nosso culto, o nosso corpo, como sacrifício vivo a Deus. Não é um culto morto, pois nós não estamos adorando a um Senhor morto. Nós adoramos a um Deus vivo e todo-poderoso que está dentro de cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo vive dentro de mim, eu não posso de forma nenhuma oferecer a Deus um culto capenga. Eu preciso oferecer a Deus um culto que a Ele agrada. Às vezes, nós cometemos um erro. E algumas lideranças cometem esse erro. Pensam num culto, e aí pensam da seguinte forma: eu preciso pensar na liturgia, a fim de que essa liturgia agrade a pessoa que estará lá. O culto não é para agradar a pessoa. O culto não é para agradar o outro que está ao meu lado. O culto não é para agradar as pessoas que estão no templo. O culto é oferecido a Deus. Amém, meu irmão? É oferecido ao Senhor, oferecido ao Deus Todo-Poderoso. Agora olhe para o verso de número 3. Paulo declara, nesse verso 3, que a medida do crente não é a do seu conhecimento, da sua inteligência ou do seu sentimento, mas da sua fé. Eu vou repetir. Neste verso 3, Paulo declara que a medida do crente não é a do seu conhecimento, da sua inteligência ou do seu sentimento, mas da sua fé. Olhe para o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Aí Paulo continua: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Devemos pensar com moderação. Quem sou eu? O que eu represento diante de Deus e diante das pessoas? De repente a pessoa imagina que é um ser humano especial, diferenciado. Não é. Aos olhos do Senhor somos todos iguais. Seres humanos, habitados pelo Deus vivo. Nós estamos aqui nesta noite, respirando, louvando a Deus, glorificando a Deus, exatamente por causa da sua infinita misericórdia. Eu não fui salvo porque Deus encontrou em mim alguma coisa que lhe chamou a atenção.
Eu fui salvo pela graça, salvo pela misericórdia. Fui chamado para o ministério pela misericórdia de Deus. Sou pregador pela graça de Deus. Portanto, eu preciso pensar ao meu próprio respeito com moderação, segundo a medida da fé que o Senhor me deu. É dessa forma que eu preciso me apresentar a Deus. É desta maneira que um crente precisa chegar diante do Senhor, pensando a respeito de si mesmo com muita moderação e suplicando a misericórdia do Senhor para a sua vida. Senhor, eu vou ao templo para te adorar, eu vou ao templo para te servir, eu vou ao templo para te cultuar, eu vou ao templo para te honrar, eu vou ao templo, Senhor, porque eu preciso de ti. Eu não venho ao templo porque Deus precisa de mim. Deixa-me te dizer uma coisa, irmão. Deixa-me te dizer uma coisa, irmã. Deus, Ele se basta a si mesmo. Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa do meu culto nem do seu culto. Se nós não estivéssemos aqui adorando a Deus, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se eu não servir ao Senhor, Ele continuará sendo o mesmo Deus de sempre. Nós precisamos dEle. Precisamos da sua misericórdia. Precisamos da sua graça. Precisamos da sua presença. Precisamos do seu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Portanto, quando chegar ao tempo, eu preciso chegar com humildade. Não posso me apresentar diante de Deus imaginando que sou uma figura importante. Não há figura importante. A pessoa mais importante que existe é Jesus de Nazaré. Ele sim é importante. Todos nós somos servos dele. Todos nós fomos chamados para servi-lo. Todos nós fomos chamados para oferecer culto a esse Deus único e verdadeiro. E esse culto está dito aqui em Romanos. É um culto racional. É um culto que a racionalidade é exigida. É um culto no qual eu compreendo que não passo de um ser humano limitado pelo tempo, pelo espaço, estou vivo pela graça, estou salvo pela graça, sirvo pela graça, ando pela graça, vou para o céu pela graça. Amém, meu irmão? Portanto, tudo recebemos de Deus. A única coisa que oferecemos ao Senhor, meus amados, oferecemos ao Senhor uma vida cheia de pecado. E essa vida foi consertada pela cruz. Uma vida completamente arruinada pelo pecado. E essa vida foi consertada pela cruz do Salvador, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Portanto, eu preciso chegar ao templo com humildade no meu coração, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Amém, meu irmão? É aquela oração do publicano. Lembra-se do fariseu? Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu gosto de jejuar. Eu observo o Velho Testamento, a lei de Moisés. A Torá, ela está sempre comigo, diante dos meus olhos. Eu não sou igual a esse publicano. Sou dizimista fiel. Entrego o meu dízimo com pontualidade a Deus. E aquele homem se gabava diante do Senhor, imaginando que o Senhor estava se agradando do seu culto. E aquele publicano nem mesmo ousava se aproximar do altar.
ele ficava à distância. Nem ousava se aproximar do altar de Deus. Não conseguia nem levantar os olhos para o céu. Cabisbaixo, ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quem saiu justificado? Deus recebeu o culto daquele publicano, mas não recebeu o culto daquele fariseu, orgulhoso, pedante, metido à besta, que imaginava que era uma figura importante diante do Senhor. Ele não era absolutamente nada. Ele entrou ali perdido e saiu perdido. Ele saiu dali sem ser justificado. Ele entrou do mesmo jeito que vivia lá fora no mundo perdido e continuou perdido do mesmo jeito quando saiu do templo. Aquele culto não foi recebido por Deus. Aquele culto não foi recebido lá no céu. Portanto, meu querido irmão, quando você entrar para adorar, entre com humildade, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que você não passa de um ser humano fraco. Nós estamos aqui pela graça do Senhor e eu preciso oferecer a Deus o meu culto exatamente nesta perspectiva. Eu não sou nada, sou o que sou pela graça de Deus. Amém, meu irmão? É assim que deve ser o nosso culto. A segunda coisa que Paulo ensina como conviver no meio cristão, que a gente imagina que é fácil. Eu estou no meio dos irmãos em Cristo, todos são santos, quase perfeitos, parecem anjos, pessoas maravilhosas, não cometem erros, não falam de ninguém, estão sempre diante do Senhor em oração. Que vida bonita é a vida dos crentes. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando o Senhor entrou na minha vida, meus amados irmãos, eu cheguei no templo, olhava para os crentes, aquele ambiente, eu dizia: meu Deus, que povo tão diferente, que povo tão especial, é um povo santo. E eu dizia: eu acho que o namoro cristão é muito diferente do namoro do mundo. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que não era bem assim. Eu fui descobrindo que em nosso meio há tantas coisas que desagradam a Deus. Eu fui descobrindo que a igreja não é um lugar de santarrões. É um lugar de pessoas doentes. Aí eu descobri que a igreja é um hospital. E neste lugar nós somos tratados pela graça de Deus. Não há nenhuma igreja perfeita. Não há nenhum crente perfeito. Não somos criaturas acabadas, prontas. Nós estamos em processo até chegarmos lá no céu, lá na eternidade, lá diante do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, amém, meu irmão? Eu lembro de uma história contada pelo Dr. Billy Graham, de uma determinada senhora, lá nos Estados Unidos, que disse ao Dr. Billy Graham: eu saí da minha igreja, porque a minha igreja tem tantos problemas, as pessoas estão cheias de defeitos, eu vou procurar uma igreja diferenciada, uma boa igreja. Eu vou procurar uma igreja perfeita. E aí o Dr. Billy Graham olhou para aquela senhora e disse: minha irmã, eu vou pedir algo à irmã. E eu vou pedir em nome de Jesus. No momento que a irmã encontrar esta igreja perfeita,
eu peço à irmã, em nome de Jesus, que por favor a irmã não entre nela. Porque assim que a irmã entrar nessa igreja, ela será estragada. Não há igreja perfeita, meu irmão. Não há seres humanos perfeitos. Nós estamos em processo de acabamento. O Senhor está aperfeiçoando a nossa vida. À medida que o tempo vai passando, o Espírito Santo vai mudando a nossa vida. Agora Paulo, do verso 9 ao verso 16, Paulo ensina como o crente precisa tratar o outro dentro da comunidade. Obrigação nossa, apesar das nossas falhas, apesar dos meus defeitos, eu preciso tratar o outro como Paulo recomenda. Exigência bíblica. Observem, não é exigência da comunidade. É exigência bíblica. É ordem expressa de Deus. Ordem do Espírito Santo. Se eu sou crente, eu preciso me submeter àquilo que está escrito. Então vejamos rapidamente. Verso 9. Paulo diz: amor não fingido. O amor seja sem hipocrisia. Graças a Deus que na igreja de Cristo, na igreja militante, isto é, a igreja que está em sua carreira aqui na terra, não há esse tipo de coisa. Não há amor fingido. De repente a pessoa te abraça, te afaga, te beija, e assim que sai, diz: mas aquela irmã é muito chata. Eu dirijo a palavra a ela porque sou crente. Aquela mulher, misericórdia. Aí diz mais assim: Deus tem cada inquilino. Então esse amor, meu querido irmão, é um amor fingido, cheio de hipocrisia. Aí Paulo ensina: o amor não pode ser um amor cheio de fingimento. Ele tem que ser claro, tem que ser bíblico. Ainda no verso 9, Paulo diz: odiai ao mal, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu preciso entender que o mal precisa ser completamente odiado por mim. Eu preciso amar aquilo que Deus ama. Eu preciso aborrecer aquilo que Deus aborrece. Eu preciso respeitar aquilo que Deus respeita. Eu não posso de forma nenhuma amar aquilo que Deus desaprova. Não posso. Eu não posso ser crente e ao mesmo tempo servir a outro senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Por isto eu preciso detestar o mal. Eu não posso jamais pensar mal a respeito de alguém. E como nós julgamos? Ah, meus irmãos, parece-me que a igreja de Cristo tornou-se uma igreja praticamente julgadora. O promotor público, qual é o papel dele? Apontar o erro, é dizer que a pessoa errou, é apontar o dedão na cara do réu. Às vezes, nós fazemos esse papel
de acusadores. Acusamos ao nosso irmão. Isso é apego ao mal. Aquilo que Deus detesta. Nos apegamos àquilo que Deus aborrece, aquilo que Deus odeia. Qual é o ensinamento bíblico a esse respeito, meu querido irmão? Se teu irmão cometeu algum deslize, o que diz a Bíblia? Vá a ele. E qual é o papel? Vá admoestar esse irmão. Se não faço isso, eu estou fazendo o inverso daquilo que a Bíblia ensina. Eu não estou servindo ao Deus verdadeiro, eu estou me apegando ao mal. E a palavra diz aqui: detestai o mal, apegando-vos ao bem. É interessante, irmãos. Eu gostaria de ter tempo para falar muito a respeito disso. Já observaram como existe um mal dentro da igreja terrível? E esse mal vem assim, vestido de espiritualidade. A pessoa chega perto de outra e diz assim: orem pelo pastor Célio, porque o pastor Célio, ele caiu do cavalo. Ele foi desonesto em tal coisa. Orem pelo presbítero fulano. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi infiel à esposa. Ore por ele. Não parece uma coisa espiritual? Parece espiritual. Parece algo do bem. Parece algo que agrada ao coração de Deus. Parece algo do céu. É a pessoa pedindo para orar por outra que caiu. Que infelizmente caiu. Mas a grande verdade é que se trata de uma fofoca. A pessoa deseja passar adiante aquilo que ouviu. E a melhor forma de passar adiante é dizendo: por favor, ore por fulano. E aí acrescenta o pecado de fulano. Poderia parar por aí: ore por fulano. É interessante. Às vezes eu digo assim: irmão, vamos orar por tal pessoa. Aí quando termina o culto, aí um pergunta ao outro: o que é que essa pessoa tem? Aquela curiosidade é aguçada de uma forma terrível, meus amados irmãos. O que fez a pessoa? Está doente? Não. O que fez ela? Meu irmão, ore. Somente ore em nome de Jesus, amém? Então eu preciso detestar o mal. Eu não posso permitir que o mal permeie a minha mente, porque a minha mente é renovada pelo Espírito, amém, meu irmão? Aí uma coisa junta-se à outra. Se a minha mente é renovada pelo Espírito, eu não posso mais me apegar ao mal. Eu vou detestar o mal e vou me apegar ao bem. Verso 10. Paulo fala de afeição fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Jesus já dizia: amai-vos uns aos outros. Não é amassai-vos, mas amai-vos. E amor bíblico é amor sendo praticado. É ação. É algo que é feito em prol do outro. Isso é amor bíblico. Afeição fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Verso 10 ainda. Devemos ter humildade em ceder honra aos outros, preferindo-vos em honra
uns aos outros. Como é difícil na vida da gente. Fulano é superior a mim. Eu vou honrar a vida daquela pessoa. Eu vou honrar essa pessoa. Humildade em ceder honra aos outros. Energia e fervor, diz o verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Verso 12, regozijai-vos na esperança. Eu preciso me alegrar nessa esperança que Deus me deu mediante Jesus. Aí lá na carta a Timóteo, aí Paulo ensina que Cristo é a nossa esperança. Eu preciso me regozijar nessa esperança, me alegrar nessa esperança. Verso 12 ainda, paciência, sede pacientes na tribulação. Como é difícil, quando a pessoa está passando por uma aflição, ser paciente. E tem tanto crente que diz assim, por que isso acontece comigo? Tudo para mim é muito difícil. Meu querido irmão, você esquece uma coisa importante. Quando estamos sendo atribulados, o Senhor está trabalhando com a nossa vida. O Senhor está trabalhando com a nossa alma. Ele está usando essa pedagogia para ensinar a nossa vida a paciência. Tem crente que diz assim, orando, Senhor, em nome de Jesus, me dá paciência. Não faça essa oração. Porque quando a gente pede paciência a Deus, Ele manda a tribulação. Porque é na tribulação que a gente exercita a paciência. Porque aí vamos depender de Deus. Depender da ação do Senhor, depender da mão de Deus, depender da misericórdia de Deus, depender do Senhor. Não vou depender de mim mesmo, eu vou depender de Deus. Sede pacientes na tribulação. Dependência de Deus mediante a oração, na oração perseverantes, diz ainda o verso de número 12. Deixa-me te fazer uma pergunta. De domingo a domingo, quanto tempo você reserva para se ajoelhar diante de Deus e orar? Eu não estou falando daquela oração do cansaço à noite. Quando você chega do trabalho já cansado, esgotado, depois de um dia de trabalho. Acordar um pouquinho mais cedo. Eu vou começar a trabalhar de 8 horas, preciso sair de casa um pouco mais cedo. Então vou acordar um pouquinho mais cedo. Para orar a Deus. Buscar a Deus em oração. Aí Paulo diz que devemos ser perseverantes na oração. Quanto tempo nós passamos diante do altar de Deus em oração? Quanto tempo nós passamos buscando a face bendita do Senhor? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa sem nenhum medo de errar. Contamos nos dedos aqueles crentes, nascidos de novo, filhos de Deus, que vão morar no céu, são novas criaturas, foram salvos pela graça, alcançados pela misericórdia, estão no caminho do céu. A gente conta nos dedos aqueles que gastam tempo em oração, que buscam a Deus.
Há muitos, meus amados, que trabalham muito em favor do reino. Agora, oram muito pouco. Trabalham pelo Senhor do reino, ou para o Senhor do reino, mas não param para ouvir a voz do Senhor do reino. E quando nós oramos, Deus está ouvindo a nossa oração e ao mesmo tempo Ele fala ao nosso coração. Oração não é monólogo, é um diálogo entre eu e Deus, entre você e Deus. E é preciso tempo para conversar com Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Eu não consigo orar 15 minutos. Eu não consigo orar 20 minutos. Eu não consigo orar meia hora. Agora, pega essa mesma pessoa e traga um amigo ou uma amiga dessa pessoa que estava fora um bom tempo. Ela vai passar 3, 4, 5, 6 horas conversando e não falta assunto para conversar. Conversar com Deus é diferente. Falar com Deus é diferente. Eu estou falando com o meu amigo, eu estou falando com o meu Senhor, eu estou falando com o meu Deus, e Ele me entende. Eu não preciso buscar assuntos. Se eu estiver orando silenciosamente, Ele está perscrutando a minha alma e também está me ouvindo. Às vezes eu chego no meu gabinete e me ajoelho ali e não abro a boca. Fico em silêncio. Somente em silêncio. E de repente, a minha alma é poderosamente visitada por Deus. E quando eu resolvo falar, meus amados, não falta assunto. Eu oro pelo missionário que está lá no outro país. Eu oro pelo missionário que está entre os índios. Eu oro pela igreja. Eu oro pelos membros, pelos presbíteros, pelos diáconos. Oro pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas noras, pelos meus genros. Quantos assuntos? Oro pelo Brasil, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a Deus que tenha misericórdia do nosso país. Quanto assunto, irmãos. Eu oro a Deus pedindo um grande avivamento espiritual. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a minha vida. Fala ao meu coração, muda o meu viver, transforma a minha vida. Faz de mim um homem novo. Muda, Senhor, todo o meu ser. É orando, meu irmão. É pagando o preço. É chorando os pecados. É derramando lágrimas diante de Deus. Muitas vezes, chegamos diante do Senhor e não choramos pelos nossos pecados. Uma vez eu li uma frase muito interessante. O autor escreveu: os olhos do povo de Deus estão secos. Não choram mais. Não há choro pelo pecado. E quando não há esse choro de arrependimento, Deus não pode visitar, Deus não pode abençoar, Deus não pode encher essa vida do seu Santo Espírito. Paulo ensina aqui no verso de número 12, meu querido irmão, devemos orar de forma perseverante. Verso 3, interesse pela necessidade do outro. Compartilhai as necessidades dos santos. E eu gosto quando Paulo diz a necessidade dos santos. Porque no meio
da igreja ao joio. Há aqueles que vão para a igreja somente por interesse. Eu lembro da história de uma irmãzinha, alguém me contou. Ela foi para a igreja, começou a frequentar a igreja. E aí ela foi ajudada, era muito pobre. Foi ajudada uma vez, ajudada outra. E um dia a junta diaconal disse para ela: infelizmente, minha irmã, a igreja não vai poder ajudar. Aí ela disse: para que danado eu sou crente? Eu vim para a igreja para ser ajudada. Se não há ajuda, não há interesse da minha parte em continuar frequentando. Então a palavra diz que há o joio no meio do trigo. Por isso Paulo diz: compartilhai a necessidade dos santos, daqueles que foram separados por Deus, daqueles que são verdadeiramente crentes. Esses são os santos, os escolhidos do Senhor, aqueles que servem ao Senhor de todo o coração, com todo o entendimento. Compartilhai as necessidades dos santos. Prática da hospitalidade, verso 13, praticai a hospitalidade. Hoje é algo difícil de acontecer. Quando eu fui ordenado, no início da minha ordenação, meus irmãos, eu nunca havia ficado hospedado em hotel quando ia pregar fora. Hoje é a coisa mais difícil você ficar na casa de um irmão. A igreja providencia imediatamente um hotel. E ali o pastor fica sozinho no seu quarto. Se vai com a esposa, tudo bem. Se não vai, fica sozinho. Eu lembro de uma vez, pastoreava em Caruaru, e um colega de ministério foi da minha turma, formou-se comigo, foi pregar em Caruaru numa determinada igreja. E aí eu soube que ele estava lá não era nem hotel, era uma espelunca. Aí eu corri para lá e disse: olha, você vai para a minha casa. Mas o que vai dizer o pastor? Não vai dizer nada. Você não vai ficar aqui. Vamos agora mesmo lá para casa. E eu levei lá para casa. Aquilo era uma espelunca. Se alguém me perguntasse, ou se alguém me perguntar, aquele pastor poderia hospedar o colega? Com certeza. Mas não queria ter o trabalho de hospedar. Acabou-se. No meio da igreja, esse sentimento hospitaleiro. Acabou-se. Se eu chego aqui e digo diante da igreja: vamos receber 2 ônibus. É difícil a gente encontrar pessoas dispostas a hospedar. Aí vem a desculpa: eu não posso, porque na minha casa eu tenho o meu quarto, o quarto dos meus filhos, não há espaço, é um apartamento pequeno, a minha casa é pequena, eu não tenho condições financeiras, etc. E as desculpas vão por aí afora. Meus amados, Paulo diz que devemos praticar a hospitalidade. Lá em Hebreus, a palavra diz que alguns nem sabiam, estavam hospedando anjos. Quando nós hospedamos, nós somos abençoados em nome de Jesus. É assim que a Bíblia ensina. E no versículo 14, abençoar até os perseguidores, abençoai os que vos perseguem. É abençoar. Verso 15, alegrar-se com a alegria do outro, alegrai-vos com os que se alegram. O irmão passou naquele concurso, glória a Deus. Eu estou feliz, meu irmão. Eu compartilho da sua alegria. Eu estou vibrando com você. Eu estou feliz com a sua vida. Deus te abençoe. Que o irmão prospere. O irmão seja uma bênção nas mãos de Deus. Alegrar-se com a alegria do outro.
Verso 15 ainda: chorar com a tristeza do outro, chorai com os que choram. Se aquele está alegre, eu vou me alegrar com ele. Se está triste, se chora, eu vou chorar com ele, porque a Bíblia me ensina. Verso 16: exclusão da jactância, da arrogância. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, em nome de Jesus. Eu preciso compreender que a arrogância não pode fazer parte da minha vida. Verso 16 ainda: exclusão da presunção. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ah, como tem gente que acha que sabe tudo. Eu conheci uma pessoa lá em Caruaru, foi membro da igreja que eu também era membro, e de repente aquele homem se achou tão sábio, que uma vez ele me disse: eu não consigo me sentar em nenhum banco de igreja para ouvir os pregadores aqui da cidade, porque nenhum tem a capacidade de me ensinar. Quanta arrogância, quanta jactância. Coitado daquele irmão, coitado. A sua vida foi se arruinando, se arruinando. Aquela vida cheia de presunção. Era inteligente. Não passou pelo seminário, porém, conhecia o grego. Ele lia muito bem o grego. Ele lia o hebraico. E teologia ele conhecia com muita profundidade. Autodidata. Era espetacular naquilo que pensava. Agora, meus amados, cheio de presunção. Um homem orgulhoso, cheio de presunção. E a sua vida se arruinou completamente, a ponto de ser preso na cidade de Caruaru. Por quê? Porque ele começou um programa de rádio, e aí começou a anunciar a volta de Jesus, e mandando o povo se preparar, e a cidade inteira entrou em pânico. E aí o delegado determinou a prisão dele. Foi parar atrás das grades, porque levou uma cidade inteira a sentir medo. A cidade entrou em pânico, porque ele começou a pregar sobre a volta de Jesus, que as pessoas iriam para o inferno e que somente os santos estariam no céu, e que toda a cidade seria fulminada pela ira de Deus. Aquele homem foi preso. Aquele coração cheio de presunção, aquele homem tão orgulhoso, acabou desse jeito. Não sei nem se já faleceu, mas aquele homem que não podia ouvir ninguém, que não tinha humildade para sentar e ouvir. Eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos: os maiores sermões que eu já ouvi foram pregados por pessoas simples, por pessoas humildes, que não passaram pelo banco da academia, que não passaram pelo seminário, mas viviam profundamente as Sagradas Escrituras. E eu quero concluir dizendo que Paulo, do verso 17 ao verso 21, Paulo ensina como devemos nos portar com aqueles que não são crentes. Observemos algumas recomendações do apóstolo, e não vou demorar muito. Primeiro, não ser vingativo, versos 17 e 19. Não torneis a ninguém mal por mal, não vos vingueis a vós mesmos. Eu não vou tomar a justiça em minhas próprias mãos. Segunda coisa, verso 20, Paulo diz que devemos ser pacíficos,
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém, meu amado? Pacífico. Eu preciso ser manso, pacífico, assim como foi Jesus, assim como foi Moisés. Terceiro, tratar bem até os inimigos gratuitos, vencendo o mal com o bem. Diz o verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meu irmão? Eu venço o mal com o bem, não importa. Eu lembro, somente para encerrar, eu pastoreava em Caruaru, e a minha vizinha não gostava de crente, principalmente de pastor. Eu não sabia. Todo santo dia, o meu quintal ficava completamente sujo. Não era resto de comida. Todo dia amanhecia sujo. Joslete limpava, lavava, e ninguém reclamava. Me aproximei daquela família, fiquei amigo daquela família. Nunca reclamei, nunca bati a porta dela para dizer assim: minha senhora, por favor, não faça isso, que coisa feia, a senhora suja o nosso quintal o tempo todo, todo dia. A minha esposa todo dia recolhe aquela sujeira, lava tudo aquilo. Nunca. Eu apenas orava por ela, pedia a misericórdia do Senhor, me aproximei dela, da família dela. A partir daí, nunca mais o quintal amanheceu sujo, porque eu entendi que não podia pagar o mal com o mal, e sim com o bem. É assim que a Bíblia recomenda, é assim que Paulo ensina: se alguém me fez o mal, eu farei o bem a essa pessoa. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Se retribuir o mal com o mal, eu não sou crente, ainda não entendo a palavra do Senhor, ainda não compreendo o Evangelho. O Evangelho na minha vida é algo que não faz muito sentido. Eu preciso aprender exatamente isso. Aquela mulher era uma inimiga gratuita, nunca fiz mal a ela, nunca. Uma vez eu cheguei no Banco do Nordeste, em Paulo Afonso, e aí o gerente do banco me apresentou a um cidadão, advogado. Aqui é o pastor Célio, da igreja presbiteriana. E na minha cara, aquele homem disse: mais um sabido. E ele disse: via de regra, pastor gosta muito de dinheiro, é ladrão, em outras palavras. Olhei para ele e disse: me desculpe, mas o senhor não tem o direito de dizer isso. Deus abençoe a sua vida, e o senhor reconheça um dia que está equivocado. É claro que existem pastores sem vergonhas, existem sim, assim como na sua profissão existem advogados bandidos. Que Deus tenha piedade do senhor. Não pense que ficarei chateado com o senhor, com raiva do senhor, muito pelo contrário, eu estarei orando pela sua vida, e peço a Deus que um dia o senhor entenda o Evangelho e entregue a sua vida a Jesus. Imediatamente aquele homem disse: me desculpe, eu errei. Apertei a mão dele: está desculpado, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Então, meu amado, disse para a discussão, para brigar com aquele homem,
para dizer a ele: olha, você é preso, eu posso denunciá-lo por calúnia, eu posso prestar uma queixa contra o senhor caluniando. Eu disse para ele: eu vou orar pela sua vida, pedindo a misericórdia do Senhor para a sua vida. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, meu irmão? Quando fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus. Agindo desta forma, sem dúvida, seremos sal da terra e luz do mundo. Então, encerrando, devemos cultuar a Deus com sinceridade, conviver bem com os irmãos em Cristo e relação fraternal com aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver, é assim que a Bíblia ensina, é assim que devemos viver para a glória de Deus. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos louvar a Deus, meus irmãos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Louvemos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos dê um coração igual ao dele, disposto a obedecer, viver como Paulo ensinou no capítulo 12 de Romanos. Amado Senhor, queremos viver a vida cristã agradável aos teus olhos. Queremos viver uma vida que seja bonita aos teus olhos. Queremos, ó Deus, te honrar com o nosso pensar, o nosso falar, te honrar com as nossas ações, te honrar, Senhor, com todo o nosso ser. Que a nossa vida seja uma vida completamente disposta a obedecer a Deus. Amém. Obedecer a palavra, viver segundo a palavra, caminhar neste mundo de cabeça erguida, como sal da terra, como luz do mundo, como servos do Deus Altíssimo. Que as pessoas vejam em nós a beleza de Cristo, que as pessoas sintam em nós o perfume de Cristo, que as pessoas se aproximem de nós, porque somos diferentes, falamos diferente, agimos de forma diferente. Que o mundo veja em nós pessoas crentes, comprometidas com o Senhor, comprometidas com o Evangelho do Senhor. Que as pessoas glorifiquem a Deus, como diz a tua própria palavra. Vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Meu Deus, que esta igreja seja assim para a glória do teu nome. Não é perfeita, nunca será perfeita aqui na terra, mas queremos ter uma vida séria contigo, Senhor. Queremos ter uma vida de testemunho que honra ao teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te rogo que o teu Espírito Santo nos capacite a vivermos o Evangelho de forma integral, Senhor. E assim o teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado através do nosso viver. E agora, Deus querido e amado, leva-nos debaixo da tua graça e proteção. E te rogamos por aqueles que estão nos retiros, em Joaquim Gomes, lá em Itaparica, os jovens que foram para lá, as famílias que foram para Joaquim Gomes. Eu rogo em nome de Jesus, que na quarta-feira eles cheguem debaixo da tua graça, Senhor. Cheguem em casa em paz e na bênção do Senhor. E durante esses dias, sejam poderosamente visitados pela ação do Santo Espírito. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos pela mediação de Jesus, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Antes da bênção,
Apenas lembrando à igreja o seguinte: na quarta-feira não haverá discipulado. A juventude, a mocidade estará chegando na quarta-feira, portanto não haverá o discipulado na quarta-feira. Sexta-feira,